você percebeu, né? Hoje a gente não vai fazer uma palestra, vamos bater um papo. Eu estou com vocês na sala da minha casa e fiz questão de estar sentado na sala, sem PowerPoint, sem nada, para a gente bater um papo sobre um dos temas mais bacanas e mais importantes do dia a dia de qualquer profissional, de qualquer pai, de qualquer marido, de qualquer esposa, de qualquer pessoa, que é justamente os segredos das apresentações de impacto. A grande verdade é que, desde que a gente nasce se apresentando para alguém. E, muitas vezes, a gente não tem essa percepção que, desde o momento que a gente vem a este mundo, a gente está apresentando, ou a gente está se apresentando para alguém. E tem um comunicador brasileiro, né, que faleceu, ou tinha, né, um comunicador brasileiro que faleceu há alguns anos atrás, e pela vista da turma aqui, eu sei que muita gente assistiu esse comunicador, como eu assisti, que ele dizia o seguinte: quem não se comunica, se trumbica. Tá certo? E ano passado, quem estava na minha palestra, quem estava na aula que eu dei ano passado sobre comunicação integral? Algumas pessoas estavam. E eu abri o nosso bate-papo do ano passado falando justamente essa frase do Chacrinha e dizendo que eu discordo dessa frase do Chacrinha em gênero, número e grau. Aí você vai dizer assim: Medeiros, você discorda da frase do Chacrinha, um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve? Sim, eu discordo da frase do Chacrinha. Na verdade, não vou dizer nem que eu discordo. O que ele falou é verdade, mas ele falou uma meia-verdade. Muitas vezes, não se trumbica quem não se comunica. Pode até ser que quem não se comunica se trumbica. Agora, uma outra certeza eu tenho: quem se comunica errado se trumbica ainda mais. Se você não se comunicar, você pode se trumbicar. Agora, se você se comunicar errado, existe uma grande probabilidade de aí sim você se trumbicar. E aí existe um outro grande problema que eu vejo acontecer em muitas famílias, em muitas empresas, em muitos relacionamentos, sejam eles quais forem. As pessoas não entendem que comunicação não é algo mecânico. Comunicação é algo emocional. Preste atenção no que eu estou falando. Comunicação não é algo mecânico. Comunicação é extremamente emocional. Se você jogar na internet, aí eu nem fui procurar esses dados, porque é muito simples, se você jogar no Google, aí você vai perceber que cerca de 70% do que se comunica não se fala, se sente. Você vai perceber que mais de 70% da comunicação ela é emocional e que 1/3 da comunicação, aí sim, ela é mecânica e verbal. Eu costumo dizer que depois que eu passei pelo Instituto Gente e aprendi um negócio chamado estrutura do império. Quem já ouviu falar em estrutura do império? Depois que eu aprendi a estrutura do império, eu consegui me comunicar melhor. Eu consegui impactar melhor as pessoas com a comunicação. Eu me lembro que era muito simples para mim ver o meu filho estudando para uma prova, e às vezes ele não tirava o grau que eu gostaria que ele tirasse, e eu sentava com ele no sofá e dizia: olha, papai não gostou da sua nota, achei que você poderia ter estudado mais, então você essa semana não vai ligar o videogame. É uma comunicação? É. Eu me comuniquei? Me comuniquei. Mas os dois se trumbicaram, ele e eu, porque eu comuniquei da maneira errada. Porque comunicação não é mecânico. Comunicação é emocional. E esse é o grande problema, que as pessoas não entendem as ciências, ou a ciência que está por trás da comunicação. É por isso que as pessoas não impactam, porque elas lançam palavras,
mas elas não lançam sentimentos. Elas lançam palavras, mas elas não lançam emoções. Elas lançam gestos, mas muitas vezes os gestos são totalmente divergentes da mensagem emocional que ela passa. E depois que eu aprendi a estrutura do império, eu mudei a minha forma de me comunicar. Hoje, quando meus filhos eles não vão bem em uma atividade de escolar, muitas vezes eu sento com eles num sofá como esse sofá, por exemplo, cabe em 2 pessoas, e muitas vezes eu uso o sofá para conversar com eles, sento com eles e falo, filho, olha, o papai vem de uma família muito humilde. O papai vem de uma família onde a vovó era lavadeira e o vovô era motorista de caminhão. Durante muitos anos, o papai morou numa garagem com chão batido. Nem piso não tinha. Mas teve uma coisa que mudou a história da nossa família, a história da nossa vida, foi que eu nunca perdi oportunidades que vinham às minhas mãos. Eu nunca deixei de estudar. Eu era o filho da lavadeira, mas eu era o melhor aluno da turma. Eu era o filho do motorista de caminhão, mas eu era alguém muito sedento para deixar para você algo diferente do que eu recebi. Agradeço o vovô, agradeço a vovó, foi o que eles puderam me oferecer, mas eu gostaria muito que você oferecesse o que eu posso oferecer para você, e talvez até melhor para o seu filho, porque é muito bom o dia que você adoece, eu não precisar pegar uma fila. É muito bom, filho, o dia que você adoece, o papai poder te levar ao médico. E eu disse para ele, a grande verdade é que a vida é uma grande semente. Aquela sementinha que o papai plantou lá atrás, ela hoje germinou e está dando frutos. Você não passa pelo que eu passo. Agora, para você não passar, ou melhor, para o seu filho também não passar pelo que o papai passou, eu preciso que você estude mais hoje. Eu preciso que hoje você construa comigo essa semente. E aí vem uma coisa muito interessante. E eu, muitas vezes, ao final da conversa, eu viro para eles, né? Eu tenho 2 filhos, eu viro para eles e digo assim, o que o papai pode fazer para você ir melhor na escola? O que eu posso te ajudar? É diferente. A comunicação, ela é diferente. Eu tenho certeza que você que está sentado aqui hoje, conversando comigo, eu tenho certeza absoluta que muitas vezes você caiu nas armadilhas da comunicação. Porque muitas vezes eu caí, sim, nas armadilhas da comunicação. Eu me lembro uma vez que eu estava sendo prospectado para fazer uma palestra numa empresa e a pessoa me ligou e eu virei para ela e falei assim, olha, uma das coisas que eu quero deixar muito bem marcado no seu time é que missão dada é missão cumprida. E para 99% das empresas que eu falo essa frase, as pessoas recebem isso de uma maneira muito legal. E nesse dia, esse gestor virou para mim e falou assim, Medeiros, se tem uma das coisas que eu quero que você não faça, é bater firme nessa frase. Porque eu trabalho com atividades de risco. E se a missão colocar em risco a vida do meu colaborador, eu não quero que ela seja cumprida. E ele me deu um tapa de luva que eu nunca tomei de ninguém, porque eu fiquei assim, extasiado. E eu não soube responder na hora o que ele me falou. Eu digo para você, eu perdi o negócio. Foi uma outra pessoa. Porque muitas vezes eu caí na armadilha da comunicação. Eu tenho certeza que você muitas vezes caiu nas armadilhas da comunicação. Eu me lembro uma vez que eu fui participar de um concurso de palestrante numa universidade em São Paulo. E, ao final da palestra, eram 10 ou 12, se não me lembro, e um só ia ser escolhido para fechar um contrato com a empresa. E eu, ao final do evento, fui o escolhido. E o contratante me chamou num canto e disse assim para mim, talvez alguém já tenha ouvido falar contar essa história,
Ele me disse assim, olha, eu te contratei pelas histórias que você contou. Porque você conta muito bem histórias e isso me prendeu de uma maneira muito interessante. Vocês estão me ouvindo bem? Mas ele disse o seguinte, teve uma coisa que quase fez eu desistir de te contratar, porque a sua palestra não está profissional. Eu achei que talvez eu tivesse falado um palavrão, eu dificilmente falo palavrão, acho que quem conviveu comigo, acho que não me lembro de eu falar palavrão, sou uma pessoa que normalmente não falo. Fiquei pensando, será que eu falei alguma coisa errada? Será que... Eu virei para ele e falei assim, e o que foi? Ele disse para mim, os seus slides são muito amadores. E para quem tem uma comunicação visual, os seus slides destoam muito daquilo que você apresenta. E aquilo me impactou tão forte que eu falei, a partir de hoje, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Isso foi em 2016. Hoje eu tenho um curso de edição de slide. Eu ensino como fazer slides de impacto. Mas por quê? Porque uma vez eu quase caí na armadilha de, com a boca, com o corpo, comunicar uma coisa e com o cenário, com o entorno, comunicar de outra maneira. E talvez você deve estar perguntando assim, Medeiros, por que isso acontece? Por que as pessoas caem nas armadilhas da comunicação? Eu quero dizer para você que diversos são os motivos. Eu vou falar os principais. O principal é que comunicar é simples, mas não é fácil. Peraí, Medeiros, não entendi nada. Como assim comunicar é simples, mas não é fácil? Eu vou te explicar. Eu corro 10 quilômetros, 12 quilômetros, pelo menos uma vez por semana. Aí eu pergunto, correr é difícil? Não. Correr é muito fácil. É um pé atrás do outro. Ensine alguém a correr. Você vai dizer assim, ó, Rosemary, correr é o seguinte, é você andar mais rápido. Vem comigo, deixa eu te ensinar a correr. A Rosemary vai aprender a correr. Agora eu vou te perguntar, correr é fácil? Não é fácil. Apesar de ser extremamente simples, não é fácil. Corre comigo 10 quilômetros. De talvez 74 que nós temos na sala hoje, eu arrisco a dizer que 3 ou 4 talvez correriam comigo 10 quilômetros. Apesar de ser muito simples. Mas nem tudo que é simples é fácil. E as pessoas caem nas armadilhas da comunicação. Porque se comunicar ou comunicar-se é simples. Agora, não se trumbicar ao comunicar é muito complicado. E é complicado porque a comunicação ela depende muito mais do referencial do que de quem emite. Comunicar não é fácil, porque muitas vezes a gente acha que a comunicação ela é parcial. E a comunicação é algo integral. Eu contei a história dos slides para vocês, e a partir daquele dia, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu não prestava. Não só os slides, mas a vestimenta. E muitas vezes, pessoal, dependendo de onde você vai, só a forma de você se vestir. Você não consegue conectar com a turma. Se você não percebeu, o Roberto muitas vezes usa uma calça amarela, uma camisa de cor diferente, é porque ele quer se comunicar com você da sua maneira. E a grande verdade é que a cada vez que eu não me comunico bem, a gente começa a se trumbicar, como dizia o grande Chacrin. E você deve estar pensando assim, Medeiros, de nada adianta você falar para mim sobre comunicação de impacto, sobre como fazer uma apresentação de impacto,
De nada adianta você me mostrar a causa, os problemas, se você não explicar para mim quais são os caminhos, ou quais são os pilares, ou quais são os pontos que eu preciso observar para eu me comunicar bem. Então, a primeira coisa que você precisa entender para você se comunicar bem é estabelecer uma conexão afetiva. Ô, Medeiros, como assim estabelecer uma conexão afetiva? Eu vou dizer para você. Se comunicação é 70% afetivo e 30% mecânico, se você não estabelece uma comunicação afetiva, você não consegue abrir a mente e o coração das pessoas. Você pode abrir o ouvido, porque quando eu falo, você ouve. Mas se você não estabelecer uma conexão afetiva, você não abre a mente e o coração das pessoas. Medeiros, como que isso acontece? Eu vou dizer para você. Quando normalmente eu abro as minhas palestras, uma das primeiras histórias que eu conto é a história da minha mãe. E eu conto como que uma lavadeira conseguiu fazer que o filho dela fosse o melhor aluno de uma rede de escolas num dos estados mais promissores do Brasil. Como que uma mulher que morava numa garagem, o filho dela concorria, em termos de nota, de desempenho escolar, com o filho do juiz, do médico. Como que isso acontecia? Eu conto isso na palestra, já logo na abertura. Porque eu quero conectar o seguinte, olha, liderança não tem a ver com classe social. Liderança não tem a ver com nível de estudo. Liderança não tem a ver com o lugar que você está, porque eu estava numa cidade do interior de 30 mil habitantes. Liderança tem a ver com outras coisas. E você precisa me ouvir até o final. Porque você precisa aprender os pontos importantes para você ser um excelente líder. E aí eu entro na palestra. Eu crio uma conexão afetiva. Talvez você não prestou atenção, mas o ponto do nosso bate-papo que você mais prestou atenção, e eu fiz de propósito, foi quando eu comecei a contar a história dos meus filhos. Puxa na sua mente qual foi o ponto que você mais prestou atenção no que eu estava falando. Foi quando eu comecei a contar a história dos meus filhos. Eu estou aqui do outro lado olhando a turma, na hora que eu comecei a contar a história dos meus filhos, quem estava com a caneta parou de anotar. Quem estava mexendo do lado, falando com o filho, falando com não sei quem, parou de falar. Sabe por quê? Porque eu criei com você uma conexão afetiva. E a partir daí, você vai me dar atenção. E eu fiz questão de contar a história do meu filho já na abertura, para mostrar para você que o primeiro ponto de uma comunicação de impacto é você estabelecer uma conexão afetiva. É por isso que o Roberto abre os treinamentos dele contando a história do Leandro. É porque ele estabelece com você uma conexão afetiva. Porque primeiro a conexão tem que ser afetiva para depois ela ser efetiva. Você que está com a caneta na mão, pode anotar. A comunicação primeiro ela precisa ser afetiva para depois ela ser efetiva. Se você não estabelece o afetivo, você não estabelece o efetivo. A segunda coisa que eu preciso dizer para você é que, apesar da conexão afetiva, a segunda coisa que você precisa desenvolver para ter uma comunicação realmente que impacte é ter inteligência relacional. Medeiros, o que é inteligência relacional? Inteligência relacional é conseguir entender o seguinte: eu estou desse lado, você está do outro lado, e entre a gente passa um rio. Existe a possibilidade de você atravessar o rio nadando. E existe a possibilidade de eu atravessar o rio nadando. Entre a gente existe um obstáculo. Entre a gente existe algo
a gente vai precisar de muito esforço para chegar um perto do outro. E muitas vezes, a gente pode ou morrer afogado ou chegar todo molhado. E eu preciso entender que a inteligência relacional é justamente a ponte que se constrói entre eu e você e a gente consegue passar por cima dos obstáculos, por cima das diferenças, por cima daquilo que muitas vezes nos separa. Quando eu e Denise, a gente trabalha com casais, né, e é um trabalho que não tem nada a ver com um trabalho financeiro, monetário, é um trabalho social, muitas vezes altruísta que a gente faz com relacionamento de casais. Denise é minha esposa, tá, pessoal? Um dos livros que a gente mais gosta de trabalhar é a 5 Linguagens do Amor. Porque uma das grandes barreiras que existe entre duas pessoas é o mundo de cada um. A Carol, por exemplo, vou chutar, tá, Carol? A Carol vê o amor da seguinte maneira. A Carol vê o amor quando ela recebe um abraço, quando ela recebe um beijo, quando alguém está junto dela, está perto dela. E, por exemplo, vamos pegar outra pessoa aqui, a Sam, deixa eu pegar outra pessoa aqui. A Ju, por exemplo, ela se sente amada quando o marido chega com um buquê de flores, quando o marido chega com um presente, ela fala assim, puxa, esse cara estava lá, mas lembrou de mim. A grande verdade é que a mensagem é a mesma, mas cada um vê o mundo à sua maneira. A gente costuma dizer que eu uso um óculos, a Denise usa outro. Ela vê o mundo com a lente dela e eu vejo o mundo com a minha lente. O autor do livro diz que as pessoas falam de amor de maneira diferente. Um fala em espanhol, o outro fala em alemão. Se o que fala espanhol não entender nada de alemão, eles não vão se comunicar. E se o que fala alemão não entende nada de espanhol, eles não vão se comunicar. Poxa, Medeiros, você está enrolando, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que inteligência relacional é você entender como o outro entende. Isso não quer dizer que você vai fazer ou você vai ser como ele é. Mas você precisa entender como ele entende. Porque a partir do momento que você aprende como ele entende, como ele vê o mundo, como ele percebe as coisas, você vai se comunicar não à sua maneira, mas da maneira que ele percebe. É a criação da ponte entre os obstáculos. E eu costumo dizer que o grande comunicador é aquele que tem um pensamento crítico. Porque o pensamento crítico, ele se constrói com falando menos e ouvindo mais. Um pensamento crítico se constrói observando o cenário e aprendendo a se posicionar diante do cenário. E você vai dizer assim, Medeiros, eu já sabia disso. 90% das pessoas não sabem disso. As pessoas acham que elas precisam ter um comportamento crítico. Um comportamento crítico é diferente de um pensamento crítico. Não confunda alhos com bugalhos. O comportamento crítico, você aumenta o obstáculo. O pensamento crítico, você diminui o obstáculo. Entenda isso. Quando eu estabeleço um pensamento crítico, eu começo a me perguntar, por que o Daniel não gostou que eu falei assim? Por que o Daniel não entendeu na primeira vez que eu falei? Por que o Daniel não fez como eu pedi para ele fazer? E quando eu desenvolvo um pensamento crítico, eu começo a achar ou buscar respostas para o questionamento. Mas o comportamento, ele vem depois que eu fecho as respostas. E por que as pessoas não têm inteligência relacional? Porque primeiro elas têm um comportamento crítico, para depois elas terem um pensamento crítico. E todas as vezes que a gente troca essa sequência, a tendência é da gente impactar mais negativamente a nossa comunicação. E aí, pessoal, meu tempo já está esvaindo e eu acho que vocês já viram que eu gosto de falar, né? Eu adoro falar. E eu quero abrir para vocês perguntarem. E 8 horas eu preciso devolver a bola para a Carol, porque eu ainda dou outra aula hoje ainda para a galera do negócio de palestra.
Minha vida não é fácil, não. Vocês estão pensando o quê? E aí, pessoal, a terceira coisa que você precisa entender quando se trata de comunicação é que para você impactar, você precisa utilizar os meios que as pessoas estão acostumadas ou elas estão curiosas por usar. Então, a primeira coisa que eu preciso é estabelecer uma conexão afetiva. Porque conexão afetiva gera conexão efetiva. Segunda coisa, eu preciso ter uma inteligência relacional. Eu preciso ter um pensamento ou uma inteligência crítica que é diferente de eu ter um comportamento crítico. E terceiro, eu preciso saber ou eu preciso manejar os recursos que eu tenho à mão. E todas as vezes que eu falo isso, cara, eu me lembro desse negócio, dessa história que eu contei para vocês dos slides. Veja só, quando alguém vai ouvir um palestrante num palco, ele pensa ou ele imagina que esse comunicador vai trazer uma mensagem visual junto com a mensagem auditiva. E muitas vezes, por não saber usar esse meio muito bem usado, a mensagem fica truncada, como uma vez a minha ficou. A gente vive hoje num momento, presta atenção, agora surgiu o Clubhouse. Né? Há pouco tempo atrás, o Instagram. As pessoas querem ouvir o Medeiros não no Facebook. Eles querem ouvir o Medeiros no Instagram. Por quê? Porque não basta você ter conexão afetiva, não basta você ter inteligência relacional, você precisa estar onde as pessoas estão, utilizando os meios que elas estão com curiosidade para que elas possam receber a sua mensagem. E eu estava, esses dias, fazendo uma live com um grande amigo meu, e a gente estava conversando sobre isso, e saiu uma pesquisa agora em 2021, que os aplicativos mais baixados da atualidade são o YouTube e o Zoom. Aí você fala assim, Medeiros, por que o YouTube e o Zoom? Porque o mundo mudou. Você está aqui no Zoom. Você tem aula no Zoom. Aquilo que a gente fazia presencial já não está fazendo mais. E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar para você o seguinte, que apesar de você estabelecer conexões afetivas, apesar de você ter inteligência relacional, você precisa estar ou saber manejar os meios de comunicação que a sua audiência usa. Você precisa saber fazer slides se você quer ser um palestrante. Qualquer área que você for trabalhar, você precisa saber editar e fazer vídeos. Porque o mundo hoje está na tela. Poxa, Medeiros, o que você quer dizer? Eu quero dizer é que o comunicador, ele tem que ter a mensagem, ele tem que ter o receptor, ele tem que ser inteligente na criação da estratégia, mas o comunicador precisa ter o canal. E você precisa entender que não adianta você ter um ouro e não usá-lo para nada. Não adianta você ter muito dinheiro e guardar no colchão. Durante muitos anos, as pessoas guardavam dinheiro no colchão. Se você guardar o seu dinheiro no colchão, você vai perder dinheiro a cada dia. Aí você está falando assim, Medeiros, o que você está falando? Não estou entendendo nada. Estou querendo dizer para você que se você tem uma mensagem, se você tem um produto, se você tem algo que as pessoas, que vai ajudar o dia a dia das pessoas, se você tem algo que você muda a vida das pessoas, se você tem algo que você transforma a vida das pessoas, elas não vão vir atrás de você. Para que a sua comunicação seja de impacto e efetiva, você precisa ir. Você precisa levar a sua mensagem para onde as pessoas estão. Você não impacta dentro de casa. Você não impacta com medo da câmera. Você não impacta não sabendo editar um vídeo. Você não impacta se você não postar. Você não impacta se você não oferecer. Eu preciso subir no palco para eu impactar.
certo? E aí já fica um convite na bio do meu Instagram. Meu Instagram meu Instagram é Antônio Medeiros Oficial. Tá? Você que está aí com o celular, já vai lá agora, Antônio Medeiros Oficial. Primeira coisa, já fica meu amigo lá no meu Instagram, já me siga lá no meu Instagram. E na bio do meu Instagram tem uma página onde você clica e do dia 21 ao dia 24 de junho eu vou fazer uma semana totalmente gratuita, onde eu vou falar sobre apresentações de impacto. Eu vou ensinar as pessoas como utilizar os meios para fazer uma apresentação de impacto. Não vou falar nada de palestra, não vou falar nada de estrutura do império. Isso aí é matéria já dada. O Instituto Gente dá essa matéria. Eu vou ensinar a você como utilizar os meios que você tem à mão para impactar. Como você usar essa pecinha para impactar. Como você usar o seu computador para impactar. Eu vou ensinar a você como você compacta a sua mensagem transformadora, embala e entrega para o outro comunicador. Tá certo? Então já vai lá, se inscreva, está na bio do meu Instagram, Antônio Medeiros Oficial. Quarto ponto que você precisa entender é o seguinte: comunicação de impacto é aquela que tem visão de futuro. E essa Carol vai rir, certo? Comunicação de impacto é aquela que tem visão de futuro. Medeiros, o que é visão de futuro? É você entregar ao outro a possibilidade dele ser melhor. É você entregar ao outro a ampliação da visão dele. Quando você estabelece uma conexão positiva, afetiva, quando você tem inteligência relacional, quando você usa a maneira certa, o meio certo, e você estabelece uma visão de futuro, você mostra para ele o que você está vendo, o que ele não está vendo, a sua comunicação impacta. Eu tenho certeza que muitas vezes você saiu de uma palestra, de uma aula, você ficou com ela na cabeça, muitas vezes refletindo. Mas por que você ficou com ela refletindo? Porque alguém disse algo que faria o seu futuro melhor. O comunicador de impacto é aquele que traz esperança. O comunicador de impacto é aquele que traz uma visão de futuro melhor do que a visão que ele está tendo hoje. Um comunicador de impacto é aquele que mostra ao outro onde ele pode ser melhor. Um comunicador de impacto é aquele que mostra para o outro como ele ganha mais. É aquele que mostra para o outro como ele pode ser um pai melhor. É aquele que mostra para o outro como ele pode ser um marido melhor. É aquele que mostra para o outro como ela pode ser uma esposa melhor. É aquele que mostra para o outro como ele pode dormir melhor. É aquele que mostra para o outro como ele pode ser melhor em alguma coisa. Impactar é transformar. O comunicador de impacto, ele precisa apresentar uma visão de futuro, mas uma visão factível, uma visão alcançável, uma visão realmente atingível. Porque senão vira ilusão. E ninguém gosta de ser iludido. As pessoas gostam de serem desenvolvidas. As pessoas gostam de terem a mente mais aberta. E o comunicador que realmente impacta é o comunicador que ajuda as pessoas a abrirem as suas mentes. Um comunicador de impacto é aquele que gera segurança psicológica. É aquele que fala assim, ó, faz o que eu falo, que eu tenho certeza que as coisas vão acontecer e serem melhores para você. Aprenda o que eu estou te falando. Quando eu chamo meu filho para conversar sobre questões de escola, sobre quaisquer assunto que seja, e eu mostro para ele a visão de futuro, quando eu digo para ele, filho, ó, o papai um dia não teve nada. E você pode chegar lá sem nada. Mas você pode conseguir coisas maiores do que eu consegui. Eu estou dando para ele a visão de futuro, eu estou ampliando o futuro dele. Eu estou mostrando realidades diferentes que ele amplia a sua visão de mundo. Que muitas vezes, com 13 anos, ele não tem. Ele ouve falar, mas ele não tem dimensão. O comunicador que impacta é o comunicador que sabe dar um feedback. É o comunicador que desenvolve o outro. Se você prestar atenção, eu falei 4 pontos fundamentais para você. Eu falei conexão afetiva, eu falei sobre a gente ter inteligência relacional,
eu falei sobre usar os recursos certos. E recurso certo é aquele recurso que a sua audiência reconhece. E falei para você sobre o último ponto, que é a visão de futuro. Perceba que todos os 4 pontos estavam focados no outro. Sabe por que muitas vezes a gente não se comunica e se trumbica? Porque a gente se comunica para nós. Eu falo com o outro, mas da forma que eu entendo. Eu falo para o outro, mas aquilo que eu quero, não o que ele precisa. Eu falo para o outro aquilo que eu desejo, não o que ele necessita. E se você quer ser um comunicador de impacto, a sua mensagem tem que estar focada no outro. Porque a mensagem não é o que você fala, mas é o que ele entende. E para finalizar, porque a Carol já mandou a mensagem aqui para mim, falando que eu estou falando demais, eu costumo dizer o seguinte: você precisa se comunicar de maneira integral. A última palestra que eu dei para o pessoal do Next Level, eu falei sobre comunicação integral. Você precisa se comunicar com os olhos, você precisa se comunicar com a mente, você precisa se comunicar com os ouvidos, você precisa se comunicar com o coração e, por fim, se necessário for, você precisa se comunicar com a boca. Quando a gente inverte essa ordem, a gente não causa o impacto que espera. Se você quer ser um comunicador de sucesso, se você quer estabelecer relações de sucesso, se você quer fazer apresentações de impacto para o seu filho, para a sua esposa, para o seu cliente, para o seu patrão, para as pessoas que te cercam, entenda que o primeiro ponto é estabelecer comunicação, uma ligação afetiva. Segundo, ter inteligência relacional. Entender como é que ele vê o mundo, para eu colocar o mundo para ele da maneira que ele vê. Terceiro, saber utilizar as ferramentas que eu tenho na mão. E se você quer ser um comunicador melhor, você não pode sair dessa noite sem ir lá fazer a sua inscrição na Semana das Apresentações de Impacto, onde eu vou falar de coisas muito mais profundas, totalmente gratuito e online. Então, vai na bio do meu Instagram, @AntônioMedeiros_oficial, e eu espero você do dia 21 ao 24. E a última coisa, você precisa entregar uma visão de futuro. Ok? Carol, te entreguei 1 minuto, né? Porque senão aí, pô, eu não. prestígio. Pessoal, prazer falar com vocês, espero ter ajudado. Depois queria que vocês digitassem aí no chat o que representou para vocês esse bate-papo nosso, tá certo? E foi maravilhoso conhecer e ver todos vocês, receber vocês aqui na minha casa. E a Carol disse o seguinte, que tem um desafio, tá certo? Então, o desafio é o seguinte: eu quero que você faça um vídeo de 1 minuto, poste nas redes sociais esse vídeo de 1 minuto. É como se fosse um pitch de elevador, você oferecendo o seu produto, a sua mentoria, a sua consultoria, o produto que você vende, se é cosmético, o que você faz. Eu quero te desafiar a você postar esse vídeo nas redes sociais, aí a Carol vai te dizer o que você tem que fazer, tá certo? O melhor vídeo, a Carol vai dar os prazos, que a Carol manda, né? Eu só obedeço. O melhor vídeo, tá certo? Vai ganhar o meu curso de apresentações de impacto. Ele custa R$ 997, eu vou dar totalmente gratuito quando eu abrir a próxima turma para essa pessoa que fizer o melhor vídeo, ok? E todos vocês que participaram da nossa aula, alguém vai pegar aí o nome de todos vocês, tá? Todos vocês que participaram da nossa aula, eu vou mandar para vocês uma aula também ensinando como fazer slides impactantes, como você utilizar os slides para aumentar a sua capacidade de comunicação, tá bom? Toda vez que tem aula com o comandante, tem presente. Carol,